Olá, eu sou Juan Magalhães, pastor da comunidade Cristã Zelo, e quero falar hoje um pouquinho sobre o cristão e o carnaval. Pode ou não pode? Claro que não, mas vamos lá. Historicamente, o carnaval ele trabalha com a ideia de a liberação dos prazeres carnais. Liberar os sentidos, os impulsos carnais que nós temos, todo homem, toda mulher tem. Eu quero tirar um pouco o nosso foco sobre o sim e o não. Existe uma ideia hoje bem equivocada no sentido de cultura. Não, carnaval é cultura, então não há problema nenhum eu participar de uma festa nesse sentido. Mas, afinal, o que é cultura e o que está por detrás da cultura que nós vivenciamos e temos hoje? Cultura é um sistema de conhecimento, crenças, onde tudo que é pensado e produzido atinge a arte, a moral, a lei, nossa maneira de viver. Isso nos leva a pensar: carnaval não é neutro, existe um sistema de pensamento por trás disso. Mas que sistema de pensamento que está por trás do carnaval? Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ruptura que o pecado faz na vida do homem, ela provoca que o homem ele se distanciou de Deus. Logo, tudo que o homem faz, pensa, produz, ele está partindo do princípio de uma queda que provocou uma deturpação. Então esse homem, ao produzir cultura, ao pensar sociedade, tudo que ele faz, ele pensa a partir da queda. Mas o texto de apóstolo Paulo aqui aos Romanos, ele continua e nos traz uma luz para a gente pensar bem melhor sobre isso. O versículo 24 vai dizer assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós experimentamos redenção em Cristo, recebemos uma nova vida. Logo, todo cristão começa a produzir, pensar, viver a partir de uma nova perspectiva. E que perspectiva é essa? Cristo, ele habita em nós. E logo eu começo a pensar a partir dele, a partir dos seus mandamentos e da sua lei. Logo, não faz muito sentido que o cristão ele queira ter uma relação amistosa com o carnaval, que é algo que está sendo produzido com muita intenção. Romanos 8, 5, 6 vai dizer assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, isso quer dizer que a minha maneira de pensar e agir e viver é segundo o Espírito agora. Não faz sentido no carnaval, uma festa, uma celebração que está evidenciando os prazeres da carne, um cristão está ali. Mas eu quero te dar mais bases para você não seja convencido apenas pelo que eu estou falando. Então vamos lá. Tem muita gente que nesse tempo vai falar: pô, mas eu não vou pecar na carne, eu vou lá só para curtir. E aí vem Romanos 12, 1 e 2 e vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam segundo conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pensando a partir do que Paulo instrui aos romanos aqui, irmãos, não faz mais sentido que um crente, um cristão busque contentamento na carne. A nossa vida, segundo Paulo aos Romanos, é buscar contentamento no Espírito, viver a partir do Espírito.
Então aí eu queria, na verdade, inverter a pergunta. Por qual razão, então, se vivemos a partir do Espírito, se somos nova criatura, um cristão festejaria o carnaval? Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, ele fala sobre obras da carne e frutos do Espírito. E este é um texto que deixa muito claro o que acontece no carnaval e o que o cristão deveria buscar. Gálatas 5, verso 16, 21, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha que interessante. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso quer dizer que todo cristão, ele precisa necessariamente, a partir de uma nova identidade, de uma nova essência, viver e buscar as coisas do Espírito. Que tipo de vida nós estamos falando? Gálatas 5:24, versículo 25, vai dizer assim: e os que são de Cristo Jesus já crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E um segundo texto, para nós fecharmos aqui, Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Esse texto é incrível. Nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, a ideia de o cristão e o carnaval, para nós é um assunto ultrapassado. Por quê? Porque a nossa vida é viver para Cristo, ter satisfação nele, buscar as coisas que são do alto, amar ele acima de todas as coisas, e por isso nós não buscamos a festa da carne e tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, que luta e milita contra o nosso espírito. Isso vai muito além de uma época específica e de um tempo específico. A nossa vida, de segunda a segunda, é vivendo para agradar ao nosso Senhor. Então a pergunta que fica é: por que cristãos ainda hoje estão buscando prazer na sua carne?